Queridos, nós estamos estudando os sinais da volta de Cristo, né? Nós encerramos o estudo lá em Mateus. Hoje nós vamos fazer um estudo um pouco mais amplo, tá bom? Apocalipse 1:7, Apocalipse 1:7, para fazermos a introdução do nosso estudo nessa noite. Vamos lá, compartilhe aí, convida as pessoas, fala, ó, quem quer aprender sobre Apocalipse, é só aqui no Facebook, tá bom, irmãos? Não vai ser lá, né, nem no YouTube, nem no Instagram, agora é só no Facebook. Lá, Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será o dia do Senhor. Assim será a volta do Senhor Jesus. A grande pergunta nesta noite: Cristo vindo, você está preparado para um grande encontro com Cristo Jesus? Você está preparado para a visita do Rei da Glória na sua casa, na sua vida? Você está preparado para o alarido das trombetas? Queridos irmãos, é certo que o Senhor voltará. É certo. O Senhor Jesus disse, os apóstolos afirmaram. Na palavra de Deus existem mais de 300 referências proféticas sobre a volta de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível e não pode mentir. Ele disse que voltará e voltará. João 14:3 ele disse, e quando eu for, voltarei e os receberei. Apocalipse 3:11, venho sem demora. Mateus 24:30, então aparecerá no sinal o Filho do Homem. 2 de Pedro 3:10, virá entretanto como ladrão da noite, o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele está próximo. E nós realmente podemos saber algumas verdades dessa volta do Senhor Jesus. Então, vamos ver alguns textos bíblicos para nos esclarecer isso. Daniel 12:4. O Daniel 12:4 diz assim que a ciência se multiplicará. E nós sabemos que nós vivemos a época de maior explosão do conhecimento e da ciência. E, aliás, essa semana nós recebemos uma informação maravilhosa, que é a informação de que alguns cientistas israelenses estão avançando rapidamente para a vacina do Covid. Então, é notório, nós sabemos, queridos irmãos, que a ciência se multiplicou. Hoje nós não conseguimos acompanhar a velocidade da ciência, do saber humano, em todas as áreas, de todas as maneiras. Por exemplo, hoje eu estou falando aqui da minha casa, você está aí vendo do seu aparelho celular, alguns estão vendo da televisão. E quando que nós iríamos imaginar isso há 20 anos atrás? A multiplicação da ciência hoje, ela... É interessante isso. Foi feito um estudo que a ciência levava em torno de 100 anos até o século XIX para ter os avanços. Depois, no início do século XX, a ciência se multiplicou depois da Primeira Guerra. Ela dobrou o conhecimento depois da Primeira Guerra. Depois da Segunda Guerra, ela teve um crescimento ainda mais exponencial, ela dobrou novamente. E falam hoje que a ciência hoje ela dobra o seu conhecimento a cada semana. A cada semana. Isso é um sinal de que Cristo está voltando. Mateus 24, 4, 5, como nós já vimos, fala para nós sobre os religiosos, sobre a explosão da religião, a explosão das heresias.
E o que nós vemos hoje em dia? Queridos, é espantoso. Quase todos os filmes que nós assistimos hoje falam sobre o ocultismo. O que é Harry Potter para você? O que é a saga Crepúsculo? O que é a saga do Walking Dead? É impressionante, queridos irmãos, o crescimento e a exploração da heresia e das coisas erradas. Quantos messias têm se levantado ao redor do mundo? Uma explosão religiosa. Espantoso isso. Mateus 24:12 fala que se multiplicaria a iniquidade. E hoje o que nós estamos vendo, queridos irmãos? Antes era homossexual, depois virou LGBT, agora é LGBTQI, agora é pansexual. É a perversidade, a imoralidade, a pornografia. Foi feita uma pesquisa também e falaram que os sites mais visitados são sites de pornografia ao redor do mundo. Todas, por exemplo, eu estava assistindo com as minhas filhas todos esses filmes da Marvel, tudo sobre a violência, a explosão da violência. Nós vivemos o pior século, o século mais sangrento. Nunca se matou tantas pessoas e nunca tantas pessoas morreram por causa da guerra e por causa da violência, como aconteceu nesses últimos 50 anos. Não foi nem um século, 50 anos. Segundo o autor Eric Hobsbawm, é o século mais sangrento de toda a história da humanidade. Com uma bomba só dizimaram 2 cidades. Nós vivemos uma sociedade que explora demais o corpo, uma preocupação demais com o corpo e pouca preocupação com a espiritualidade. Um outro sinal, a apostasia, 2 Tessalonicenses 2:3, nos fala que iria crescer o número de pessoas apostatando da fé, deixando de crer. É muito triste isso. Você deve ter aí na sua mente pelo menos 5 pessoas que já frequentaram igreja e que hoje não frequentam mais igreja nenhuma. Olha que coisa! Quantas lives estão acontecendo hoje? E as lives das igrejas não estão sendo tão bem assistidas quanto as lives das pessoas, dos cantores e outras coisas mais. Nós vimos hoje o crescimento do secularismo, um crescimento do racionalismo, um crescimento do liberalismo. Nós temos hoje igrejas que não pregam nada sobre moral, não pregam nada sobre ética. Nós temos hoje igrejas que não pregam nada da Bíblia. Um outro sinal, a chegada do anticristo. O que é a chegada do anticristo? 2 Tessalonicenses 2:3. O que é a chegada do anticristo? A chegada do anticristo é a chegada do governo mundial, do governo universal. É a chegada da nova era, é a ideia de uma consciência, de uma gnose, é a busca pela unificação política, a unificação religiosa, a unificação do mundo. Tudo isso é preparação do anticristo. Queridos, uma portaria da Organização Mundial da Saúde decretou estado de calamidade pública mundial, pandemia. Todos os países do mundo entraram em quarentena. A chegada do anticristo não vai chegar, nós já estamos vivendo. Ah, pastor, e quem que é o anticristo? A grande questão não é saber quem que é o anticristo, porque nós temos diversas figuras de anticristo ao longo da história. Hitler foi uma figura de anticristo, Mao Tse Tung foi uma figura de anticristo. Tantos outros. Tantos outros. Com guerras, com desafio
com a proibição da pregação da palavra de Deus, com a proibição das reuniões das igrejas. Vivemos os sinais da volta de Cristo. É inegável isso. Inegável. Essas 6 realidades estão muito claras para mim que são sinais. A multiplicação da ciência, o ensino religioso, o engano religioso, as guerras, a multiplicação da iniquidade, a apostasia, o anticristo. Agora, se eu e você estamos tentando entender sobre a volta de Cristo, e aqui em Apocalipse, quando nós lemos que ele diz que ele vem e que todo olho verá, e que todos os povos da terra saberão e conhecerão, e alguns vão se dobrar e vão dizer e vão aclamar o Rei dos Reis, mas outros não vão aclamar o Rei dos Reis. Quando Cristo veio da primeira vez, ele nasceu num berço de palha, numa pequena manjedoura, numa pequena vila em Belém, aonde houveram poucas pessoas que o receberam. Os seus pais, depois os pastores, depois os magos do Oriente. Seus pais tiveram então que fugir para o Egito para que o seu filho não morresse. Ele volta, inicia seu ministério, começa com pessoas simples, com os rejeitados. Ele começa na região da Samaria, depois para a região de Decápolis, para depois ir a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é aclamado, mas depois ele é surrado, xingado, humilhado, morto. Agora, na segunda volta, ele virá com todo o seu esplendor, com toda a sua majestade, com todo o seu poder, e decretará o juízo sobre a terra. Ele julgará as nações, como vimos lá em Mateus 25, 31. Ele julgará as nações. Ele julgará todo o poder. Ele julgará todas as pessoas. Ele dirá para as pessoas: vinde, benditos do meu Pai. E para aqueles que não são seus, ele julgará os ímpios e dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Ele levará para longe aqueles que falavam que eram crentes, mas não viviam como crentes. Ah, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos não sei o quê, mas o coração não era um coração rendido ao Senhor Jesus Cristo. E como lá no período de Noé, quando clamaram e pediram a libertação para que ele abrisse a porta, Noé disse que não poderia abrir a porta, porque não foi ele que fechou, foi Deus quem fechou. Ele julgará, ele chamará aqueles que são seus e eles reinarão com ele, mas os que não são seus, eles serão condenados para o dia eterno, para a morte eterna. Ele julgará a falsa religião, ele julgará o anticristo, ele julgará o diabo. Nós veremos esses julgamentos na próxima semana. Hoje é só um preâmbulo para a próxima semana. Mas, acima de tudo, ele julgará a igreja. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 5,10. Leia comigo esses versos. 2 Coríntios 5,10, ele diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Seremos julgados, queridos irmãos. Seremos julgados por cada obra nossa, por cada vida. Seremos julgados por aqueles que pregamos o Evangelho, seremos julgados por aqueles que não conheceram a Cristo Jesus, seremos julgados por aqueles que se afastaram de Cristo Jesus por causa de nossas vidas. Quando Cristo voltar, queridos irmãos, nós não saberemos o dia e a hora,
mas saberemos se realmente as nossas obras foram aprovadas pelo nosso Mestre ou não. Ninguém pode querer marcar um dia, uma hora. Ninguém tem esse poder. Algumas religiões já tentaram marcar, né? Testemunhas de Jeová, adventistas, outros grupos religiosos tentaram marcar, mas ele mesmo disse: não compete a mim, é ao Pai. Não podemos ir por esse tipo de análise. Esse tipo de análise é futurológica. Não, não é esse tipo de análise. A análise da Bíblia nos convida ao quê? Ao autoexame. A leitura de Apocalipse não é uma leitura para desvendar datas e dias, mas é simplesmente para desvendar e fazermos um autoexame para vermos se a nossa fé está em Cristo ou não. Se Cristo estivesse voltando agora, neste momento, a trombeta do Senhor estivesse tocando neste momento, o que você declararia agora? O que você declararia agora? Você daria aleluia, Senhor? Ou você entraria em desespero? Os sinais estão aí, se mostram cada vez mais. Ele vem. Ele vem com as nuvens. Todo olho o verá. Será que nós estamos preparados? Você está preparado, irmão? Você está preparado, irmã? Seus filhos estão preparados? Seus filhos estão com o coração em Jesus Cristo? Ou seus filhos estão enveredados por toda corrente filosófica, ateia, por toda vida sem santidade, distantes do caminho de Cristo Jesus? O que é triste é que muitos pais estão apoiando os seus filhos estarem distantes do caminho de Jesus Cristo. Cristo voltará de maneira visível, todo olho verá, fisicamente, com o corpo que ele recebeu, repentinamente. Ele voltará gloriosamente. Os anjos voltarão cantando com ele. Ele virá com as suas miríades e miríades de anjos. E todos os povos da terra poderão glorificá-lo ou se lamentarão por estarem presos e vivendo seus dias nas trevas, sem Jesus Cristo. Nós estamos vendo os sinais da volta de Cristo. Então isso requer de mim e de você, querido irmão, querida irmã, primeiramente, arrependimento, conserto das nossas vidas em Cristo Jesus. Segundo, comprometimento em anunciar a palavra de Cristo a todos aqueles que ainda não conhecem. Terceiro, vida de santidade perante o Senhor Jesus Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo para o Senhor Jesus Cristo. Vida de santidade. E por último, queridos irmãos, ardente expectativa. Ardente expectativa. Você tem ardente expectativa do encontro de Cristo Jesus? Do encontro com o Senhor Jesus? Você tem essa ardente expectativa desse encontro triunfal da igreja, do povo que foi lavado no sangue do Cordeiro com Cristo Jesus? 4 desafios para nós esta noite. O autoexame das nossas vidas. O arrependimento das nossas vidas. O comprometimento com a obra e a santificação.
e gerarmos um coração totalmente aguardando a volta de Cristo. Eu me lembro da primeira vez que eu fui em um acampamento. Eu tinha os meus 11 anos de idade, mais ou menos. E era um acampamento de embaixadores do rei da nossa convenção. E eu me lembro que eu fiquei 2 dias sem dormir, porque eu queria que o dia chegasse logo. E quando eu falo de ardente expectativa da volta com Cristo Jesus, é essa expectativa que nós precisamos ter no nosso coração, queridos. Você se lembra do dia que você foi para o seu casamento, à noite? A noite anterior do dia da sua cerimônia de casamento? Você se lembra daquela expectativa que você estava? Você se lembra da expectativa que você teve quando você foi tomar posse no seu primeiro emprego, quando você foi começar a sua primeira aula na sua universidade? Você se lembra dessa expectativa? Nós precisamos ter expectativa da volta de Cristo. Nós precisamos declarar com as nossas vidas: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Mas só vão ter plena confiança e verdadeira expectativa da volta de Cristo Jesus aqueles que lavarem as suas vidas no sangue do Cordeiro, que se arrependerem genuinamente e confessarem os seus pecados a Cristo Jesus. Aqueles que tiverem a disposição de transformação de vida e viver não mais eu, mas viver Cristo em nós. Aí teremos a santa expectativa da volta de Cristo Jesus. Que esse seja o desejo do meu coração, do seu coração, das nossas famílias nesses dias, em nome de Jesus. Pai, eu peço, Pai, que o Senhor gere em nós santa expectativa da volta do Filho, santa expectativa do encontro triunfal com o Senhor Jesus. Eu peço a Deus que o Senhor nos transforme e nos encha de glória, da tua glória, do teu querer, da tua vontade. Se nesta noite, ó Deus, algum coração, ó Pai, está realmente, ó Deus, reatando o relacionamento, o vigor espiritual, se está hoje, ó Deus, tendo um encontro verdadeiro contigo hoje, eu te peço, Santo Espírito de Deus, que esse encontro seja marcante e transformador em nome de Jesus. Toma as nossas vidas. Nós queremos te ver. Nós queremos nos encontrar contigo, Senhor Jesus. Amém.